Deixa eu falar uma coisa. É tu mesmo que tá vendo o vídeo aí, entre nós aqui. É bom ter centroavante, é ou não é? Um fazedor de gols, tá na história do Grêmio, é o DNA do Grêmio. Carlos Vinícius, impressionante. E o segundo tempo nos reservou. Tenho certeza que na tua memória aí deve ter passado em algum momento. Dupla de atacante, né? Quando a gente viu o Amuso correndo, driblando e cruzando pro Carlos Vinícius fazer gol de cabeça, é óbvio que nos vem à mente, Paulo Nunes e Jardel. Como funcionava isso. Não tô dizendo que o Amuso é o Paulo Nunes, nem muito menos que o Carlos Vinícius é o Jardel. Mas é claro que remete a essa memória que deu tanto certo no Grêmio. Carlos Vinícius tem números que até ultrapassam o Jardel. A média de gols dele é 1 gol por jogo. O Carlos Vinícius tem 8 jogos e 8 gols em 2026. Sendo que nem todos os jogos ele começou. Isso é impressionante. Sabe que no contrato do Carlos Vinícius tem lá uma cláusula chamada Copa do Mundo. Se ele for convocado para a Copa do Mundo, que muita gente achou que seria demasia, deixa um absurdo, não. Se ele for, o Grêmio tem prioridade na renovação de contrato agora, na metade do ano. Então veja que o Carlos Vinícius já veio pro Grêmio pensando nisso. E o Grêmio se protege também. Alô Neymar, hein? A última vaga no ataque da seleção pode ser pro Carlos Vinícius e não pro Neymar. Alô Ancelotti. Ô gente, eu tô muito entusiasmado pelo Carlos Vinícius, mas é preciso falar de um todo do Grêmio. Ah, Léo, lá vem você ser negativo. Não. Pelo contrário, vencer é fundamental. E vencer, sabe o que deu pro Luiz Castro? Claro que deu 3 pontos, mas deu tempo pra ele. Ele respira. Porque tu trabalhar pressionado é a pior coisa. Então o Luiz Castro agora tem tempo, ele respira. Ninguém mais vai estar criando crise em cima dele ou desconfiando dele, porque ele venceu e venceu bem o Botafogo. Porém, o primeiro tempo do Grêmio foi preocupante. E os 3 gols que o Grêmio tomou, é preciso muito ajuste. Agora, o que o Luiz Castro fez no segundo tempo é algo pra gente levar como um legado. Mas vamos lá. O primeiro tempo do Grêmio é um time que já não procura tanto o Arthur. Veja que o Grêmio sempre jogava pro Arthur, a bola sempre passando por ele. Isso é bom e ao mesmo tempo ruim, porque tu fica muito dependente do jogador. Mas por que isso tá mudando? O Arthur tá piorando? O Arthur não quer mais jogar? Não. Primeiro que o Arthur tá sendo marcado. Contra o Fluminense sempre tinha um cara em cima dele. Contra o Botafogo a mesma coisa. Só que também tem uma diferença aí. O Luiz Castro tá fazendo com que a bola ela chegue mais rápido nos pontas. O Grêmio já não coloca a bola tanto assim no Arthur, porque o Luiz Castro gosta de jogar de uma maneira mais rápida. Veja, eu não estou dizendo que o Grêmio não precisa do Arthur, que o Arthur não é importante. O Arthur é importantíssimo, mas o Grêmio começa a ter repertório. Além do Arthur criar jogadas, tu também acelera pelos lados. Aconteceu muito isso no primeiro tempo, de uma maneira que não deu certo. A bola ia para os pontas, mas as jogadas não aconteciam. E no segundo tempo vai acontecer muito com a figura do Amuso. E até com o TT, que acaba fazendo o gol dele. Né? O Luiz Castro, no primeiro tempo, precisou conviver com um problema. A zaga do Grêmio foi lenta. Por quê? Por que a zaga do Grêmio foi lenta? Porque o Grêmio marcou lá em cima. O Grêmio ia lá na área do Botafogo marcar. E aí o Botafogo o que fez? Começou a esticar a bola nas costas da zaga do Grêmio. E o Balbuena, ele é lento. O Balbuena é um zagueiro mais de área. E o Wagner Leonardo, que em tese é rápido, tem que chegar mais firmezinho. O Wagner Leonardo às vezes chega fofo, tem que chegar arrebentando. Né? É aquele zagueiro que não pode perder viagem. O Kahneman é assim. O Kahneman não perde viagem. É verdade que às vezes ele pega o cara e é expulso. Mas não pode perder viagem. O Wagner Leonardo às vezes ele disputa e não vai. Mas eu acho que o lado direito da defesa do Grêmio, João Pedro e Balbuena ali, ficou muito lento. Né? O Pavon não funcionou no primeiro tempo. O Monsalve nitidamente estava sem ritmo de jogo e acabou saindo por lesão muscular. Veja que não é a lesão do tornozelo, é outra lesão. E na coletiva depois o Luiz Castro confirmou que é lesão muscular, vai fazer raio-x, mas vamos lá, no mínimo já não vai jogar contra o Novo Hamburgo sábado. Né? E aí o Luiz Castro no jogo botou o William. E o William, obviamente, que é um jogador que ele acelera jogo, né?
Ele acelera mais o jogo. E aí isso ajudou contra o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo é um time que joga mais adiantado. Tinha espaço para atacar. E com o William e com o Amuso no segundo tempo, isso ficou mais fácil. E o Amuso deu para o Carlos Vinícius uma parceria que estava faltando. O TT, é verdade, fez a jogada que deu o gol para o Carlos Vinícius no primeiro tempo, né? No empate do Grêmio ali, 1-1. O cruzamento é do TT, o cruzamento não sai bem, né? A bola fica com o zagueiro, até bate na mão dele, depois sobra pro Carlos Vinícius que faz o gol. O Carlos Vinícius ele precisa de um toque, né? De cabeça, de joelho, de pé, ele empurra para dentro. Mas no segundo tempo, ali pelo Amuso com o William, o Carlos Vinícius ganha companhia para botar a bola na rede. Depois o TT faz gol. Né? O Amuso pelo outro lado, entra o TT na área fazendo gol, importante pro TT. É importante esse jogador aí, TT, que custou 6 milhões de euros, que ele ganhe confiança, porque ele foi um jogador importante, ele tem que responder. O TT, ele fazendo gol, ganha confiança. Então tudo isso é reforço pro Grêmio. O Noriega, ele... né, vamos botar aqui, não foi mal, mas também não foi tão bem. O Noriega, ele não é a sua melhor versão, talvez não seja como volante. Talvez seja como zagueiro mesmo. Mas enquanto o Nardoni não joga, que é o volante do Racing que o Grêmio está contratando, e também o Leonel Pérez, que é o volante do Huracan que o Grêmio está contratando, o Pelaipe foi lá na Argentina e está trazendo os dois, é o Noriega, porque o Noriega hoje é melhor que o Dodi, o Noriega hoje é melhor que o Cuejar, que nem no banco fica. Então o Grêmio fez um primeiro tempo contra o Botafogo de igual para igual, com o Botafogo saindo na frente, o Grêmio empatando, o Botafogo fazendo 2-1, o Grêmio empatando 2-2, depois o Grêmio fez 3-2, 4-2 e 5-2 e aí vai pro 5-3, uma goleada. E veja que o primeiro tempo ele termina com vaias para o Grêmio. E o segundo tempo tem olé. O Luiz Castro encontrou as soluções dentro do Grêmio. Isso é muito importante. Ele vai ter que ajustar a zaga. Se o Grêmio vai jogar adiantado, como jogou contra o Botafogo, tem que ter zagueiros velozes. O Balbuena vai sofrer muito assim. Então ali tem que jogar ou o Noriega ou o Gustavo Martins. O Balbuena, para mim, é um zagueiro mais de área, mais para quando o Grêmio está sendo muito pressionado, quando está com as linhas baixas, o Balbuena sim é importante. Vocês acharam que o Everton falhou em algum gol? No primeiro, talvez ele pudesse ter saído, mas não sei, cara, eu não achei que o Everton falhou nos gols. É aquela coisa, o goleiro que toma muito gol já começa a ter uma desconfiança. Mas eu acho que contra o Fluminense ele foi bem. Ah, gente, só pra fechar o vídeo aqui, uma corneta, que eu tenho certeza que vai acontecer isso, tá? O Inter empatou com o Flamengo lá no Maracanã e já estão tratando esse empate como um empate heróico, um empate histórico, um empate que mostra a grandeza do Inter. Pô, o Flamengo é o terceiro jogo que faz com a equipe titular, os caras estão mal fisicamente, mas enfim, empatou. Alguém vai dizer que o empate do Inter foi mais resultado que a vitória do Grêmio. Tenho certeza que alguém na aldeia vai dizer isso. Ah, mas o empate do Inter é maior que a vitória do Grêmio. Não deixem falar isso, porque a vitória do Grêmio é gigantesca. É gigantesca. Ah, tomou 3 gols, mas fez 5. O importante era vencer e o Grêmio venceu. Vamos junto. Sábado contra o Novo Hamburgo, quartas de final do Campeonato Gaúcho, jogo único na Arena. Vamos lá vencer o jogo, passar de fase e depois pegar o São Paulo na outra semana pelo Campeonato Brasileiro. Chocrise! A vitória da confiança e tranquilidade. E Carlos Vinícius, é gol do Grêmio! Dá o like aí que ajuda o Careca.